nem sempre receber a notícia, né, de que a Covid-19 foi curada significa que a pessoa se recuperou plenamente de todas as complicações do novo coronavírus. Para uma parcela, de acometidos, em especial os casos mais graves, que exigem internação na UTI, há sim o risco de sequelas. Para a gente saber mais sobre esse assunto, eu converso agora aqui no estúdio com a coordenadora de atenção especializada da Secretaria Municipal de Saúde, Sandra Torres. Bom dia, Sandra, seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. Obrigada pela sua participação. Bom dia, Mara. É um prazer participar aqui para estar compartilhando, trocando algumas informações, né, e contribuindo com esses esclarecimentos e essa ajuda aí à população. Vamos lá, então. Sandra, há sequelas realmente de fato para algumas pessoas que tiveram a Covid-19 e quais seriam essas principais sequelas? Então, assim, né, a Covid é uma doença, na verdade, multissistêmica. Sim. Né, então, por isso, quando a gente fala multissistema, é porque ela realmente acomete vários órgãos. Na verdade, ela tem uma preferência pelo pulmão, mas os órgãos nobres, que a gente pode colocar dessa forma, ela também tem um grande, digamos assim, ela causa realmente um grande transtorno. Quais seriam esses órgãos? Sim. Pulmão, como a gente já colocou, cérebro, coração, rins. Então, eles são bem afetados. Na maioria das vezes, assim, até os casos leves, a gente tem visto também as sequelas. Não necessariamente é só os casos graves. Sim. Obviamente, os casos graves, eles trazem maiores sequelas, né? E os casos leves, infelizmente, ele também traz algumas consequências. Tá. Quais que seriam essas, assim, pelos relatos que vocês têm de lá da Secretaria ou pelos dados que vocês conseguiram, né, acumular ao longo desse ano aí de pandemia? Isso. A gente pode estar falando, inclusive, não só de uma forma geral, mas da experiência que a gente tem nesse serviço que foi criado há exatamente 6 meses, que veio dessa necessidade, né? De imediato foi aquela questão toda aguda, mas depois começou-se a ver que teriam algumas sequelas e aí o município pensou em como está conduzindo e como está, digamos assim, ajudando nessa assistência de pós-Covid. Foi criado um centro, o Centro Eliane Machado, recebeu esse nome em homenagem a uma médica, né? Foi a nossa primeira morte no município de Maceió. Então, foi dado esse nome em homenagem a ela. Sim. Hoje, nesses 6 meses, nós tivemos 3.000 atendimentos. Desses 3.000 atendimentos, nós temos uma média de quase 300, ou seja, 10% desses atendimentos, eles ainda hoje são acompanhados no centro. Então, eles ainda assim... Ainda são, isso. Ainda tem essas sequelas, né? Exato. Para você ter uma ideia, o quanto perdura algumas sequelas, né? Algumas sequelas, elas são mais rápidas de recuperação, outras, há relatos até por exemplo, no caso da neurologia, a gente vê a síndrome gripal aguda respiratória, que é chamada grave, né? Que também ela não é só exclusiva do Covid, né? Nós temos outras doenças também que causam a síndrome respiratória, outros vírus que causam a síndrome respiratória aguda. Então, há relatos que se propagam, às vezes, até por 5 anos. Entendeu? Nossa, gente. Mas no centro, a gente tem visto essa experiência de 10% da população ainda persistirem. Como eu coloquei, o órgão mais acometido é o pulmão. Então, no pulmão, você tem, se for grave, muita fibrose e aí uma limitação, né, uma dificuldade na respiração, um cansaço fácil, uma tosse contínua. Então, essa digamos assim, a sequela mais frequente. Em seguida, a gente também tem as lesões neurológicas. Na lesão grave, né, nos quadros graves, a gente tem as encefalites. Nos casos mais leves, você pode seguir com uma sequela de perda de memória, né, de dificuldade de cognição, de alteração de humor, alteração no apetite. Na parte... falamos do pulmão, falamos do cérebro e do coração, insuficiência cardíaca também, né? E no todo, muita fraqueza muscular, né? Porque é um consumo da massa magra desses pacientes e aí cursa também com muita fraqueza. Você falou do pulmão, acho que até é o que a gente talvez mais conheça, né? Assim, que a gente já tem ouvido mais relatos realmente, da maioria das pessoas, é relacionado ao pulmão. Como é que está funcionando o centro, hein? Qualquer pessoa pode ter acesso a ele? Pode, qualquer pessoa pode. Agora, de que forma, não é? Porque tudo precisa ter um mínimo de organização. Isso, ainda mais agora. Como um serviço, exatamente. E como um serviço especializado,
Ele não é um serviço de emergência, né? Nem é um atendimento básico. Então, o usuário precisa chegar lá através de um encaminhamento e de um agendamento. Como ter acesso a isso? Qualquer unidade básica pode encaminhar, tem um formulário, isso foi divulgado nas unidades, mas até a gente não se prende a formulário. Sim. Desde que sejam colocados dados mínimos, não é? É um encaminhamento médico, lembrando sempre, não é um encaminhamento espontâneo. Então, quando a gente fala em encaminhamento, é um encaminhamento fornecido por um médico. Porque... O médico precisa dizer, exato, né, ao paciente. Exato, porque para eu imaginar que ele tem uma sequela, eu tenho que ter uma avaliação médica, não é? Sim. Então, o formulário pressupõe isso, principalmente o tempo de doença, quanto tempo ele tem a doença, anexar os exames, ou pelo menos relatar minimamente os exames que realizou, né, que isso vai ajudar. E a marcação é feita nas unidades como qualquer outra marcação. Sim. Tá? Além disso, existe hoje 4 síndromes gripais funcionando no município e elas encaminham diretamente. Diretamente através de quê? Novamente, do formulário, só que aí a própria unidade, ela passa por um WhatsApp a foto desse encaminhamento, Sim. o setor de marcação agenda e liga para o usuário. Tá? A outra forma de você ter acesso é através de 156. 156 foi um canal criado pela secretaria, onde a gente tem a disponibilidade de um médico que está lá do outro lado da linha, ele faz uma breve entrevista, uma breve orientação, e se ele entender que aquele paciente já está apresentando sequelas de Covid, ele preenche o encaminhamento e ele remete isso para a central de marcação, e a central de marcação entra em contato com o usuário orientando que ele se dirija. Tem outra forma também, Sim. que são os pacientes que têm alta hospitalar. Então, como a gente falava de quadros graves, então, por exemplo, os hospitais também, nós divulgamos isso a nível hospitalar. Os hospitais, eles também, à ocasião da alta, ele pode preencher o formulário e também remeter, e a marcação é feita e o usuário vai buscar na unidade mais próxima de sua casa. É ótimo que a gente explique isso, né? Porque às vezes você está aqui assistindo a entrevista, aí às vezes perde alguma informaçãozinha e acha que é só você ir lá, né? Na Secretaria Municipal de Saúde. Pelo amor de Deus, não faz isso não, tá? Tem que ter encaminhamento. O médico, um profissional, ele tem que lhe encaminhar para esse serviço. Pelas informações que vocês têm, Sandra, pode acontecer de sequelas elas serem permanentes? Ou ainda não se tem nada sobre isso? Olha, é muito cedo para a gente colocar, como eu te falei, só são 6 meses de acompanhamento, Sim. não é? E acredito que isso no mundo inteiro, não é? E, enfim, a gente não sabe ainda determinar se há algumas sequelas definitivas. O que a gente sabe é que quanto mais grave o quadro, quanto maior o acometimento, principalmente a nível cerebral, né? Sim. O nosso cérebro ele não suporta muita injúria. Né? Então, essas lesões, elas podem ser definitivas, sim, muito provavelmente. Vamos reforçar aqui os cuidados que o pessoal de casa deve ter, por favor. Você que está em casa ou você que esteja nos assistindo em qualquer lugar, é importante, né? Se cuidar. Então, se cuidar, usar a sua máscara, evitar aglomeração, os cuidados de higiene, né? Constante, proteger os seus, se proteger e proteger os seus. Acho que isso é o que cada cidadão tem para fazer. Né? Os governantes têm muita responsabilidade em todos os níveis, mas o cidadão também tem sua grande parcela de responsabilidade. Exato. E de poder de contribuir efetivamente. Porque a gente sabe que essa é uma doença de alta transmissibilidade e essa nova cepa, ela tem mostrado isso. Por que a gente está, digamos assim, a previsão, a probabilidade, né? A projeção, melhor dizendo, epidemiológica é de muita gravidade, gente, para os próximos 2 meses. Então, se não houver uma contribuição efetiva da população no sentido de se cuidar, de se proteger e proteger os seus, não vai ter sistema que dê conta disso. Vai ficar mais difícil do que já está, né? Isso. E quais são os sintomas que a gente tem que acender o alerta, hein? Olha, hoje a gente até diz o seguinte, qualquer sintoma no sentido de dúvida, procure um médico. Não precisa ficar esperando, né? Hoje a gente sabe que o Covid ele não começa simplesmente apenas por um sintoma gripal. Estão aí os quadros de diarreia, estão aí os quadros de mal-estar. Então, assim, teve qualquer sintoma, tem qualquer dúvida, não melhorou, procura um médico. É sempre o melhor caminho, né? Vamos deixar, então, aqui os contatos da SMS, caso o pessoal que esteja nos assistindo tenha ficado ainda com alguma dúvida, queira saber até mesmo mais sobre esse serviço das sequelas, como é que pode fazer para entrar em contato com a Secretaria? 156. 156. 156. Facinho o número, facinho, né? São apenas 3 números, então. 156
Tem alguma dúvida? Liga que você vai ser muito bem atendido. Sandra, parabéns a você. Estenda, inclusive, meus parabéns a toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Maceió. Vocês estão dando show na vacinação, né? Correndo aí contra o tempo, tentando vacinar as pessoas. E é isso. E a gente agora precisa também fazer o nosso lado. Falei isso logo lá no começo do programa, no primeiro bloco. Vou reforçar, tá? A gente só vai conseguir passar por esse momento tão triste, tão turbulento, se a gente se der as mãos assim, tá? No sentido figurado, né? As mãos literalmente não. Mas a gente precisa se ajudar uns aos outros, a gente precisa ajudar o comerciante, o empresário, o empreendedor. E como é que a gente faz isso? Usando a máscara, mantendo o distanciamento, como a gente está fazendo aqui, né? Se possível, se isolando, lavando e higienizando as mãos usando álcool em gel. São cuidados básicos e mínimos que a gente pode sim fazer para tentar, pelo menos, ajudar tudo isso que está acontecendo, que a gente quer que passe logo. Todo mundo quer, né, Sandra? Isso. Obrigada mais uma vez, tá, pela sua participação aqui. A gente é que agradece, foi um prazer. Bom dia pra gente também. Bom dia, viu? Bom dia. E você que está aqui, ó, nos assistindo, por favor, se cuide. Amanhã a gente está de volta a partir de 9h30 da manhã aqui, tá? Com Bem Assim. Eu te aguardo. Tchau, tchau. Ok, Mara.